Ale, mas a insulina basal é o que exatamente? Bom, imagina assim, quais são os nossos movimentos? Vamos pensar em coisas básicas assim. Acordar é básico, respirar, básico, certo? Coçar o nariz, básico. São coisas básicas, são movimentos simples, sem grande complexidade, mas que precisam de uma energia suficiente para que isso ocorra sem comprometimento. Então, para as funções básicas do nosso organismo, a gente tem a insulina basal. Ela faz a base da nossa insulinização, que é muito parecido com o que o pâncreas faz. O pâncreas produz insulina o tempo inteiro para construir a base, o suporte à vida de insulina, porque insulina é vida, nada além disso. Mas vamos lá, vamos continuar. E aí, dentro das insulinas basais, você vai ter insulinas hoje ainda no Brasil produzidas muito antigas, que são as insulinas NPH, que tá aí, a gente tem a Novolin, a Humulin N, Insunorm, deve ter mais alguma coisa por aí. Mas essas são as insulinas NPH. Essas insulinas de NPH, elas têm início de ação de 2 a 4 horas de funcionalidade. E elas duram, tem pico de 4 a 10 horas e duram até 18 horas, de 10 a 18 horas. E o dia tem 24 horas. E como ela tem pico de ação, se você tomar concentrada uma insulina NPH, a gente tem 2 problemas. O primeiro problema é que ela não cobre 24 horas. Lembra que no máximo 18 até 18, entre 10 e 18 horas. Então, quando você usa NPH, você tem que fracionar a insulina. Poxa, mas eu falei de 10 a 18 horas. Se eu fracionar em 2 vezes, eu tenho garantia de cobertura do dia todo? Não. Então, o ideal seria fracionar a NPH em 3 aplicações para evitarmos a falta de insulinização em um determinado momento do dia. E lembra quando eu falei que a base é uma linha? Então, quando você faz uma aplicação única de NPH, você pega essa base e transforma ela num pico. Então, neste momento de ascensão de ação, o risco de uma hipoglicemia se aumenta demais. Quando você divide em 2, você diminui o risco da hipoglicemia, mas aí ele ainda está aumentado em 2 faixas de horário. Quando você reduz para 3, você diminui muito o risco da hipoglicemia, que você cria 3 pequenos picos durante o dia, mas ainda assim são 3 picadas para você fazer só a basal. E tem mais um detalhe, te complicando ser assertivo na busca do bom controle. Chegamos aqui ao grande sinão da NPH. Ela dificulta o nosso controle, dificulta a funcionalidade da contagem de carboidrato, então a gente tem muita dificuldade de trabalhar com a insulina NPH e fazer o que é de mais moderno hoje no tratamento, que é entender e compreender de fato a contagem de carboidrato com profundidade. Mas essa é a NPH e muito ainda se usa no Brasil, apesar dela ser uma insulina extinta já na maioria dos países fora do Brasil, aqui a gente ainda usa ela com muita força e vontade por uma questão de economia, não por uma questão de saúde. Vale a pena essa economia? De jeito nenhum. Não tenho a menor dúvida de que não vale. Vamos para a próxima. E além da NPH, a gente tem as insulinas mais modernas, né? Que a gente vai ter lá a Glardina, a gente vai ter a Basaglar, a gente vai ter algumas insulinas agora mais modernas, que é o caso da Lantus, por exemplo, né? A Lantus tem uma duração de até 24 horas, com início de ação de 2 a 4 horas e não possui pico de ação. A Tresiba, por exemplo, que é a Degludeca, né? Ela não possui pico de ação e ela tem uma ação superior a 40 horas. Então a gente tem uma insulina mais eficiente, muito menos arriscada. Você foge do risco hipoglicêmico, você entra no controle basal, lembra? Base, necessidade da vida. A gente se mantém nessa base. A gente garante, assim, o melhor controle para o diabetes. E aí, quando a gente não tem pico de ação, facilita nossas tomadas de decisão para as insulinas ultra rápidas, que são as de bolos, né? Bolos correção, para as alimentações, assim facilitando a sua técnica de contagem de carboidrato e o seu conhecimento. E aí, quando a gente vai para as rápidas, antes de eu entrar nas ultras rápidas, eu vou falar um pouquinho da regular, que aí a gente tem a R da Novolin, da Humulin e da Insunorm R. Ela tem um início de ação de 30 minutos a 1 hora, o pico de 2 a 3 e a duração de 5 a 8 horas. Então, ela tem um pico de ação mais alongado e uma duração dentro do organismo mais alongada também. Porém, ela não é recomendada para contagem de carboidratos em si, mas ela pode ser direcionada, e aí ela, apesar de eu acreditar que ela não é mais necessária, ela ainda pode ser direcionada para o consumo de gordura e proteína excessivo. Então, quando você vai fazer uma distribuição de insulina, às vezes você vai ter que fazer uma divisão entre a insulina
momentânea de correção de carboidrato e de proteína e gordura que você vai jogar para o posterior. E quando você usa a insulina AR nesse caminho, você vai tomar, na verdade, 2 picadas no mesmo horário, uma com AR e uma com uma ultra rápida, para fazer a divisão dessas doses. Ou você vai fazer uma picada naquele horário da alimentação e depois usar a ultra rápida de novo, 1h30, 2 horas depois, para início de ação posterior, para pegar a gordura e a proteína que entra em absorção. Usar ou não usar AR, para mim, assim, ó, quanto menos você complicar, melhor. Quando as pessoas têm 2 insulinas sob seu comando, elas já costumam errar, injetar uma insulina no lugar da outra. Você vai trabalhar com 3 para trazer mais complexidade. Se você for muito organizado, é uma opção, mas não acredito que seja necessária nem por conta do acondicionamento, manutenção. Você vai acabar jogando a insulina fora, porque ela dura 30 dias depois de aberta, né? Depois disso você precisa descartar. Então, todos esses sinãos, eles vão estar embutidos nessa decisão de usar ou não AR. Então, AR ainda tem sua utilidade? Tem, de fato tem, mas eu não vejo uma grande vantagem ainda trabalhar com a regular, tá certo? Mas isso realmente é uma opinião. Funciona? Funciona. E aí a gente vai para as ultra rápidas, né? Que a gente vai ter a Lispro, né? Que é uma Log, a Asparte, Novorapid, Nulizina, que é a Pidra, e aí a gente vai ter uma que é bastante diferente hoje no mercado, que é a Fiasp. Todas essas que eu falei, Novorapid, uma Log e a Pidra, elas são todas insulinas ultra rápidas. Você precisa tomar ela 15 minutos pelo menos antes da refeição e avaliar se o resultado pós-refeição foi eficiente ou não. Então, 15 minutos antes você toma essa insulina, ela tem um pico de ação entre 30 minutos e 2 horas, e também dura aí no organismo umas 4 horas, algo em torno disso, né? Mas, de fato, 2 horas após, o pico de ação já passou e você já pode fazer uma nova correção, caso faça necessário. As insulinas ultra rápidas que eu citei agora são todas excepcionais para a contagem de carboidrato. A Fiasp ainda melhor. A Fiasp você não precisa nem da pausa dos 15 minutos, e logo no Brasil devem surgir mais insulinas no mesmo modelo da Fiasp, que é a tendência do que está acontecendo no mundo afora. Em Portugal já tem 2 insulinas desse mesmo estilo. Um dos nossos alunos aqui do programa de mentoria, inclusive, o Simão, ele está utilizando essa insulina lá em Portugal.